Hoje é dia de falar de mais um elétrico aqui no Garagem Daily Driver, dessa vez a bordo do BMW i5 M60, essa versão que tem dois motores, mais de 600 cavalos e 83 kgfm de torque, além de muito luxo e muito requinte no acabamento, como a gente vai ver a partir de agora. Saudações pessoal, muito bem, BMW i5 M60. Como a gente sabe, a série 5 tem uma história longa na BMW, ela foi lançada em 72, iniciou um novo segmento e foi mudando de gerações e a cada geração aprimorando a receita. Isso é uma característica muito interessante de todas as marcas alemãs, falando das três grandes, três marcas grandes ou três de luxo, Audi, BMW e Mercedes-Benz. A gente sabe que essas mudanças sempre vêm acompanhadas de um investimento muito grande. Cada geração é um novo carro. Apesar de manter o mesmo nome da geração, logicamente são carros que têm um investimento maciço em termos de design, de segurança. Então cada geração nova vai mudando muita coisa. A gente viu recentemente aquele BMW da quarta geração, o E39 com câmbio manual. Aquele foi um achado, hein? Fala a verdade, dificílima aquela geração com câmbio manual. Eu nunca tinha visto um 528 com câmbio manual. Da outra geração, sim, da E34, mas da E39 não, mas a gente acha umas coisas diferentes por aqui. Hoje vamos falar de oitava geração. A oitava geração chegou ao mercado em 2023, o ano passado, ou seja, uma geração recente. Lá fora existem versões a combustão, híbrido, plug-in e essa totalmente elétrica. A primeira geração da série 5 que traz uma opção totalmente elétrica. Isso é algo interessante, até em termos disruptivos, que é uma palavra que está na moda atualmente. A primeira coisa para salientar é justamente a questão do tamanho, como os carros foram crescendo ao longo dos anos. A gente tem aqui, por exemplo, pouco mais de 5 metros, 5,06, com um entre-eixos muito generoso de 2,99, ou seja, o entre-eixo tem quase 3 metros. Isso também gera um certo problema que eu vou comentar com vocês daqui a pouquinho, que é o mesmo que aconteceu com o Audi e-tron GT, a questão de raspar o assoalho. Essa é uma questão bem delicada. Em termos gerais, lógico, ele é um carro que se destaca pelo desenho, A gente sabe que os carros foram crescendo de tamanho, mas ele tem um design muito atraente. Eu particularmente gostei. Quando a gente vê a comparação dele com as outras gerações, como eu falei há pouco, existe um investimento muito grande em termos de tecnologia, de design, de segurança de uma geração para outra. E isso é um ponto fundamental das marcas, Começando por aqui, um detalhe que eu gosto muito, essa versão é uma versão mais jovem, mais esportiva, mas é a dianteira. Olha que bacana. É um carro que tem um design bem agressivo. A BMW se caracteriza por isso, justamente. E os híbridos elétricos da BMW têm esse detalhe azul no logo. Você pode identificar qualquer híbrido ou elétrico BMW justamente por conta disso. Uma característica interessante. Não só a questão da frente agressiva, esse para-choque com as linhas mais retas, enfim, tecnologia embarcada muito grande, como a gente vai ver daqui a pouco, câmeras, sensores, a coisa é muito desenvolvida. A gente já vê essa placa aqui na frente, significa que tem realmente um acerto muito grande. E uma coisa diferente dessa versão especial, o DRL, além de acender justamente aqui no conjunto óptico, a gente tem também em volta da grade, que é fechada, como todo carro elétrico, mas essa grade fica acesa. É um visual diferente, Isso acaba chamando a atenção na rua quando a gente vai rodando, com ele. Outra característica interessante, rodas de 20 polegadas. Olha só como eles conseguiram fazer um acerto bacana entre forma e função, A gente tem aqui rodas de 20 polegadas com o pneu. Logicamente ele é um carro com uma vertente mais esportiva, mas ele consegue ser confortável, Eu gostei do nível de conforto para andar aqui. Aqui no Brasil é o melhor lugar para testar, no sentido de coisas esburacadas, Outro detalhe bacana, bem aerodinâmico, isso aqui, olha esse retrovisor. Ele tem esse detalhe aqui, ele parece que se encaixa exatamente, o vento corta ali, E o entre-eixos de 2,99, que, fora de série, realmente excepcional. Um detalhe também interessante é isso aqui, a série 5 vem aqui na coluna C, já diferenciando as versões, e dá para diferenciar bem, uma versão da outra. Aqui vale salientar opções de carregamento, corrente contínua, corrente variável e uma grande vantagem, ele pode receber até 205 kWh. Isso é uma grande vantagem quando você pega um carregador muito rápido, que é bem difícil aqui no Brasil, aliás, com essa potência toda. E nesse sentido, a gente chega na parte traseira, onde temos aqui o conjunto óptico. Eu particularmente gostei muito desse
conjunto óptico dessa 8ª geração da série 5. Né? Você vê que ela é bem pronunciada, mas ao mesmo tempo, tá vendo? Ela não é totalmente inserida na carroceria. Eu achei que ficou bacana o visual. Né? E é um carro, como eu falei, de proporções grandes, então ele chama atenção por conta disso. Também câmeras e avisos aí por todos os lados. Né? Tradicional abertura passando o pé embaixo, que virou uma exigência praticamente. E aqui a gente tem um porta-mala que tem um tamanho bom, são 460 litros, porém, 490 litros, melhor dizendo. Porém, a grande questão aqui é isso, ó. O pneu sobressalente, o step, que acaba atrapalhando e dificulta bem o acesso. Olha só, o porta-malas vai até o fundo, mas realmente ele é prejudicado pelo step. E uma outra questão que a gente viu, até no E39, na BMW tradicionalmente trazia uma caixa de ferramentas aqui. Tudo bem, esse é um carro elétrico, não vai precisar de tanta coisa, mas, cara, só tem um triângulo agora, é impressionante. Eu não lembro da série 3, se não traz mais, acho que a caixa de ferramentas. Incrível, meus amigos. E lógico, a gente fala de um entre-eixos bom, né, de 2,99, a gente vai falar de espaço interno também. Acabamento, já se esperava, né, já se espera algo bem legal, né, detalhe das costuras, sistema de áudio também da Bowers & Wilkins, de primeira linha. Isso aqui que é uma coisa legal, que a BMW usa há décadas, é uma ideia de privacidade, né, cortina traseira elétrica e essa cortininha, essas cortinas laterais que acabam dando uma privacidade para quem vai aqui atrás, mesmo sem usar uma película, né. Bom, Porsche ficou em casa hoje, não veio. Aqui a gente tem algumas, olha só, temos uma entrada USB, dá para você botar aqui. Aqui também você controla o ar-condicionado por aqui. Dá para controlar quem vai atrás, ventilação e temperatura. Por fim, a nossa parte preferida de todos os carros de avaliação, que é a parte dianteira, né? Bancos elétricos com memória, não se esperava, lógico, menos, né, que isso. E o detalhe do acabamento. Opa, não fechou a porta. O detalhe do acabamento, a gente tem aqui start-stop. Ele te dá esse, né, aquele som de introdução inicial, que eu falei aqui, ó, ventilação, aquecimento de banco, memória de banco, todos os comandos por aqui. Esse detalhe do acabamento, olha só, bacana também, né, acabamento legal. Uma coisa também que os carros têm, qualquer série da BMW atualmente, segue, né, com essa ideia da parte central aqui do painel, que se destaca bastante, né. Bom, temos aqui algo que eu já venho falando há um tempo, que é justamente as telas. Né? A BMW mudou para todos os seus modelos, adotou esses sistemas de tela, são telas curvas, então a gente tem aqui um sistema de telas que é onipresente quase, né? Mais do que isso, só agora o Cadillac Escalade, né, que tem 55 polegadas de tela, meu Deus, no painel inteiro, né? Aqui não chegou a tanto, mas daqui a pouco, né, pelo jeito. Temos aqui uma dirigibilidade excepcional, que a gente vai ver daqui a pouquinho. O volante de 3 raios, aqui você pode fazer a mudança de faixa. Tem aqueles comandos manuais, então você aumenta o volume, ó, com o dedo, volta com o dedo. Tem uns comandos interessantes que a BMW já adotou há algum tempo, aliás, vale ressaltar. E na tela nós temos esse painel digital, né? E uma coisa interessante que você pode mudar até o padrão, de acordo com o modo dinâmico que você está usando. Nós temos o head-up display, que é uma coisa que eu gosto muito também. E aqui, ó, a gente mostra a autonomia e o nível da bateria, né? E o detalhe aqui, claro, né? Essa tela geral aqui com todas as opções, chaves, configurações de condução, ó, configurações de condução, tá vendo? Propulsão e chassi, o Iconic Sounds, vocês vão ouvir quando tem um kickdown, ele faz um barulho aqui dentro, me surpreendeu a primeira vez. Aviso de saída de faixa, recarga, enfim, recarga, tá vendo? Você põe aqui, ó, plano de partida, modo de recarga, tal. Daí tem aqui, ó, inclusive, configurações de condução, recarga, quando você põe recarga, ó, destravar cabo de recarga, preparar bateria, ruído de ventilador, olha só que interessante, ele vai te dando essas opções, né? Mas assistência ao motorista, tá vendo? Elementos luminosos, respostas ao volante, o Iconic Sounds,
vocês vão ouvir isso aqui, assistente de arranque, freio de mão, enfim, corrente de neve, né? São coisas próprias que você ajusta ali. Mas ele tem várias opções aqui, inclusive gravação do percurso, estaciona sozinho, tem essa questão, ele salva, né, os últimos metros e repete, né, você vai parar numa vaga, dá para usar isso. É bem interessante como ele tem uma opção variada, ó, status do veículo, Waze, no Apple CarPlay, conforto dos bancos, ó, aqui a gente tem também posição do banco, saída confortável, tá vendo, o banco do motorista, telas, aqui tem uma ajuda do banco também, motorista passageiro, climatização do banco, ou seja, dá para você ventilar, esquentar de uma forma bem prática também, automatizar hábitos, isso aqui é interessante, ó, abertura automática de vidro, isso aqui, configuração de recarga baseada em GPS. Nesse caso, a gente não tem a suspensão pneumática, porque dá para você deixar gravado. Você chegou na sua garagem, você deixa gravado. Quando você vai entrar na sua garagem, por exemplo, ele levanta a suspensão, em alguns casos, né? No caso do Taycan, por exemplo. Aqui não tem suspensão pneumática, o que seria muito bom, aliás, vale ressaltar. Aqui, comandos gerais, você pode usar através do assistente de voz, né, para fazer alguns serviços, então é tranquilo também. E, que mais? Audiolivros, chaves, configuração de condução, configuração do sistema, já passei por essa parte toda. Enfim, tem toda uma questão aqui de opções para aumentar o seu conforto, né? E isso acaba sendo algo importante. Carregamento por indução, duas opções, é bom porque o passageiro também usa telefone, né? As marcas às vezes esquecem disso. E aqui, o que a gente tem nos BMWs normalmente, que é um comando que pode ser feito por aqui também, né? Então, tudo que eu fiz aqui, ó, você pode, vai para baixo, vai para cima, então você pode ajustar por aqui, fazer por aqui. Personal Sport, Efficient, Expressive, Relax, Digital Art. Ó o Digital Art, tá vendo? Ele abre ao contrário, inclusive, a persiana do teto. É curioso, né? Justamente, ó, daí ele muda a configuração do painel, tá vendo? O Digital Art. Mudou, toda a configuração do painel mudou. Vou botar aqui, Relax. Relax fechou a persiana, tá fechando a persiana do teto solar e ele já tem uma outra sacada, só deixa o velocímetro em destaque. Outro modo, Expressive, abre de novo a persiana. E também, enfim, e aqui, isso vai logicamente mudando, né? Sport, baixa o carro, veio uma imagem aqui de pista e veio mais ou menos assim. Mas vou deixar aqui, ó, que isso logicamente vai mudando aqui os níveis de autonomia e tal. Ó, o Efficient, que ele usa o máximo, né, da autonomia, temos aqui, ó, 387 e 88%. Eu achei que ele está consumindo bem bateria e aqui tem um boost também que você pode usar, a gente vai falar isso andando na estrada. Aqui também vale ressaltar essas opções de câmera, né, que a gente tem. Visão do assistente, essa visão geral, ó, visão panorâmica, que é muito boa, gerenciar pontos de ativação, isso aqui é para você fazer aquela questão de deixar os lugares gravados, né? Ó, vista estacionar, tá vendo? A gente tem uma visão de cima, tem visão lateral, isso é uma coisa interessante. Eu lembro que quando apareceu isso aqui era um negócio sensacional, logicamente, agora é uma coisa mais comum, mas sempre é legal de ver, né, como a coisa vai evoluindo. Principalmente uma coisa que eu gosto sempre de olhar nos carros é a questão da... justamente, deixa eu botar no parking aqui, é justamente a questão da qualidade das câmeras, sabe? Isso é uma coisa interessante, porque existem alguns carros que tem uma definição de imagem muito ruim, fica tudo granulado. A BMW realmente tem uma definição muito boa de imagem, isso é um diferencial legal também. Aqui é interessante que através desse botão, ó, no volante, você consegue ajustar o que vai aparecer no seu painel, o layout e o head-up display também. Dá para fazer tudo por aqui ou diretamente pela tela central. Aqui uma coisa interessante, né? Você abre essa parte, justamente você vê esse M enorme. Basicamente, esse carro traz dois motores, um em cada eixo, somando aí os 601 cavalos e pouco mais de 83 kgfm de torque. Mas olhando assim à primeira vista, parece que é um V12 aqui. Mas curioso, esse artifício da BMW foi interessante. Muito bem. Olha o silêncio. Tem uma coisa curiosa nesse carro que me surpreendeu. Assim, né, que eu dei um kickdown, eu saí com ele, dei um kickdown, falei, cara, me surpreendeu muito, peraí que eu vou mostrar pra vocês. Bom,
Como foi dito, né, realmente um carro com rodas de 20 polegadas, bem macio, bem acertado dinamicamente falando, né? Realmente a BMW, ele é um clássico, né? Aquele clássico estilo da BMW, ajuste, acerto mecânico. Realmente os caras fizeram um trabalho muito bem acertado. A única coisa, foi o que eu comentei, desse entre-eixos de 2,99 é que ele raspa em vários lugares. Valeta, entrada de prédio, rampa de prédio, isso realmente é uma coisa delicada, sabe assim? Quando você sai para andar com o carro, né? E mesmo, né? Se você for pensar, ó, vou passar aqui bem devagar, ó. Agora não pegou, mas é complicado, porque ele tem uma suspensão ajustável, né? Adaptável, sim, mas ele não tem uma suspensão com as bolsas de ar, como no caso do Taycan. Vocês lembram do Audi e-tron GT que eu comentei? O RS tem, o GT não tem. Então a grande questão, qual que é? Você anda com o carro e te dá essa dor no coração de chegar numa garagem, qualquer lugar que tenha uma rampa e vai passar esses 2,99 de entre-eixos, a coisa é dolorida, meus amigos, porque realmente não tem o que fazer, né, sabe? Então isso é bem delicado. Agora sim, quando a gente fala em comportamento dinâmico, ajuste, acerto de suspensão, freio, cara, perfeito. É uma tocada clássica de BMW, o limite dele é bem lá longe, sabe assim? Esses dois motores elétricos te dão muita força, te dão um desempenho realmente absurdo. Ele tá ligado aqui no modo, eu vou pôr até aqui no Sport, porque daí ele tem uma opção que tá ativa aí, que é justamente o som, é o som dinâmico. Então você vai indo, né? E você, quer ver, eu vou sair da lombada e a gente vai dar uma acelerada com o emulador de som. Mas ó, como a gente não tem exatamente ó, deu pra ter uma ideia de... Isso porque ele tem um boost aqui no volante, ele te dá 10 segundos de força extra. Cara, mas é uma ignorância. Pô, 600 cavalos, mais de 80 kgfm de torque. Vou voltar até aqui. Eu tô usando no Efficient, porque, meus amigos, ele muda. Aqui ele muda, né? Ele muda a autonomia. Porque aqui a gente entra numa outra questão. Vocês viram que o desempenho do carro é absurdo, faz curva muito bem. Ou seja, é um típico BMW. Esse volante com a estria mais grossa, que é clássico dos BMWs também. Ou seja, dinamicamente o carro não tem aí nenhum comentário contra, né? Justamente é um carro que te transmite uma sensação de colar o corpo no banco, ou seja, esse torque instantâneo todo é um negócio de outro mundo. Tem uma coisa que eu não comentei na apresentação, o volante com regulagem de altura e profundidade elétrica, isso é uma coisa muito boa também, né? Você põe aqui na memória, fica perfeito. E então, assim, dinamicamente o carro é realmente muito legal. O pessoal nota na rua, é muito engraçado, né? Até receber elogios no pedágio desse carro. Pô, bonitão, hein, esse carro. Falei, pô, legal, obrigado. Mas é interessante, a gente arruma uns novos seguidores dessa forma. Agora uma questão, sim, para falar de consumo de bateria, que é uma coisa que eu sempre falo aqui. Ó, você vê o silêncio a bordo. A questão toda de a eficiência de ruídos é fenomenal, cara. Realmente nada de barulho externo, é impressionante. E o que eu comentei ali, né, dessas persianas e nas cortininhas de porta, elas são muito boas, né? Te dão uma privacidade absurda. Agora vamos falar sempre daquela questão, vamos ver aqui, ó, bem delicada, de todos os elétricos. Esse segmento, principalmente que compra carro elétrico premium nessa faixa de preço, é um público bem próprio, né? O cara
do cara, da mulher, enfim, que já tem o quê? Uns 5 carros talvez, né? Fala, pô, vou comprar um carro desse para ver qual que é a desses carros. E aí que entra no calcanhar de Aquiles, principalmente do carro mais forte elétrico, que é pegar a estrada. A gente discute muito isso, né? Você pega um BYD Dolphin, um Ora, Skin, são carros urbanos, né? E na cidade eles andam bem, tem aquele consumo, até recupera um pouquinho de energia e tal. A grande questão, principalmente esses carros premium, são carros fortes para andar, é a questão do gasto da bateria. Por quê? Por exemplo, eu vim até aqui, né? Tá, autonomia total 400 km, 412 km. Na cidade você anda brincando com isso, cara. Você anda muito tranquilamente, né? Não precisa ter nenhuma ressalva. Agora na estrada, cara, você sai na estrada, o consumo começa a ser um ponto mais preocupante. Porque assim, você fala, pô, com 400 km daria para eu ir até Araraquara. Cara, não dá. Não dá do jeito que eu dirijo, andando a 110, 120 e até muitas vezes vou a 110 direto. Que no carro elétrico eu já comentei aqui, você tem que meio que mudar o seu modo de guiar, porque a dinâmica é diferente. Outra lombadinha. Porém, o consumo começa a aumentar e isso te preocupa. Isso te preocupa. Isso sem grandes estardalhaços, né? Ou seja, não teve nenhum ponto que você fala, puta, eu vou ficar aqui esticando, que é uma coisa legal do carro tão forte. E beleza, ok. Mas nesse caso não, né? O carro com essa dinâmica toda de condução, eu venho, que nem vim aqui São Roque, pô, deu uma andada aqui, beleza. Mas para andar percursos mais longos é delicado. E a dinâmica de condução é excelente, cara, para dizer o mínimo. Mas assim, você começa a andar com o carro e o que acontece na estrada? Ele começa a comer a bateria. E daí você fica preocupado, né? Por quê? Porque nesse momento o número de eletropostos já foi muito pior. Melhorou, mas precisa melhorar muito, precisa de investimento. Na prática, histórias que eu já ouvi de carro elétrico premium, do Taycan, que é um carro que eu gosto muito, simplesmente do cara que foi para Campos do Jordão daquele jeito, porque o cara que pega um carro desse com 600 cavalos, ele está acostumado a guiar coisa forte, vai andar forte, não tem jeito. Vai andar forte, o cara não vai a 100, 110, o cara vai cravando o pé. Ok, perfeito. Só que o cara chega de Campos do Jordão, não consegue voltar, você entende? Então essa é uma questão delicada. O que tem que ter na estrada? Eletroposto, no mínimo de 50 kWh. Eu falei, esse carro ele tem uma bateria de 82 e ele pode receber até 205 de carga. Carregadores de 250, 300, eu acho que a gente vai ver aqui no Brasil, não sei quando, porque são bem caros, né? Ou seja, o empresário vai pensar 500 vezes, né, antes de colocar isso. Por quem que vai usar isso, né? Então essa é uma questão, a questão do carro elétrico, principalmente para o uso em estrada tal, ela é uma questão que precisa de um planejamento. Porque carregador de shopping de 5, 7 kW não serve para nada. É só para dar um agrado para o cliente, ou era, né? Quando eu peguei o i3, foi o primeiro elétrico que eu peguei para testar. Fora isso, você precisa de carregador no mínimo de 50 kWh para poder diminuir bem o tempo e dar uma tranquilidade. E a grande sacada vai ser criar um carro que tem uma bateria, até acho que isso vai sair em breve, que tem uma autonomia de 1000 km, mas que você possa andar numa estrada e ter uns 800 km de autonomia, sabe assim, 700 km real. Daí sim vai ficar interessante e pode ser uma coisa mais plausível, né? Fora isso, eles são carros que ficam limitados, cara. Ficam limitados por conta disso. Você imagina, você vai fazer uma viagem, que vou para Araraquara, chega lá, começa a baixar a bateria e tal, ou seja, você fica numa situação bem delicada e não vai encontrar lugar para carregar. No cenário atual é complicado. Esse é o cenário que eu vejo, e um cenário isento de qualquer coisa, né? Desvalorização, o pessoal está comentando, sim, mas cara, desvalorização tem de qualquer coisa, né? Os elétricos, claro, vai ter a desconfiança da bateria e tal, como eu falei já em outras matérias, é um ciclo.
Tem que passar uns 4, 5 anos dessa primeira leva de elétricos para a gente ter uma ideia real disso tudo acontecendo, eventuais problemas e tal. Mas assim, eu não teria um elétrico com bateria de 8 anos de garantia por 2 anos, por 1 ano. Para mim não faz muito sentido, sabe assim? De qualquer forma, mais um carro muito legal de andar e difícil também de ver na rua, né, esses BMWs. É isso aí, pessoal. Grande abraço a todos. Nos falamos, ele é muito confortável, né? Muito confortável. Até mais. Tchau, tchau.